Fala pessoal, eu sou o Matheus Vaz e este é o Diversão com Dados. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar bem claro que esse é um vídeo introdutório para quem acabou de começar, para quem ainda está no primeiro semestre, está com dificuldades. E nesse vídeo eu vou te ensinar tudo que você precisa saber do SQL de uma forma bem simples e descomplicada, beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar o que é SQL em 4 etapas. O que é SQL, quais são os tipos de comandos do SQL, como fazer consultas no SQL e como usar os comandos de criação e alteração. Mas antes da gente aprender o que é SQL, a gente precisa saber o que é banco de dados. A definição técnica para banco de dados é conjunto de dados interrelacionados armazenados eletronicamente em um sistema de computador. Uma coisa bem de faculdade mesmo, essa resposta técnica. Mas para quem nunca mexeu com um banco de dados, nunca viu, essa resposta ela é um pouco vaga. Então nós vamos demonstrar na prática o que é um banco de dados. Um banco de dados, ele basicamente ele vai ser isso. Ele vai ser uma tabela, igual uma planilha de Excel. E a gente consegue ver que temos colunas aqui, né? Cada coluna nós chamamos de atributo, ok? E cada linha ela é um registro, ou seja, se a gente fosse converter essa tabela para tabela funcionários, a gente ia ter uma coluna aqui só de nome, só de CPF, só de data de contratação, e cada linha ia ser uma pessoa, certo? O Matheus, do CPF tal, contratado tal, da função tal, e aí embaixo o João, o Marcos, e etc, etc. Beleza? E a gente consegue ver que cada coluna ele tem um tipo de dado só, né? Diferente da planilha que muitas vezes as pessoas elas mesclam as células e faz tipo cria aqui um total e soma, né? Muito comum. No SQL isso não pode acontecer. E se você quiser fazer uma planilha estruturada, você também não pode fazer isso, ok? Porque se você quiser ter um dado estruturado, você tem que fazer dessa forma: cada coluna, cada atributo, cada linha, uma pessoa, né, um registro, uma unidade, tá bom? Mas claramente o SQL não pode ser só, o banco de dados não pode ser só uma tabela, né? Normalmente ele tem mais de uma tabela e mais para frente vocês vão ver sobre modelagem de dados, tabela fato e dimensão, mas eu vou dar uma rápida explicação, se você entendeu, maravilhoso. Aqui nós temos a tabela clientes, tabela vendas, tabela produtos. A tabela produto e a tabela cliente, eles têm uma coincidência. Eles vão alimentar a tabela vendas. Como assim alimentar a tabela vendas? Você vai perceber que aqui tem o ID cliente e aqui tem o ID produto. Da onde que está vindo ID cliente e ID produto? Dessas tabelas. Então, ou seja, na tabela vendas, você não vai trazer o nome, o CPF, o e-mail, etc., tudo para cá, ok? Porque esse carinha aqui, esse ID cliente, ele já está trazendo, de certa forma, essas informações. Mais para frente vocês vão ver sobre junção, que é um cruzamento de dados, ok? E essa tabela que registra as vendas, né, e recebe dados de outras tabelas, ela é chamada de tabela fato, ok? E essas tabelas são chamadas de tabela dimensão, tá bom? Agora que a gente já viu o que é banco de dados, agora sim nós podemos
ver o que é SQL. SQL é Structured Query Language, que significa linguagem de consulta estruturada. Lembra que a gente falou sobre dado estruturado? Para a gente fazer consultas em um banco de dados, a gente precisa ter um banco de dados estruturado, ok? Porque ele vai seguir uma lógica. Então, um banco de dados, ao contrário da planilha, que você trabalha com o mouse, você vai trabalhar com código. E aqui nós podemos ver que o SQL, o Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada, ele tem comandos, aqui, eu vou escrever comandos aqui, e cada comando ele está dentro de uma categoria, ok? Categoria. Mas, como é um vídeo inicial, nós não vamos ver todos os comandos, a gente vai ver só os comandos principais, o DQL, DML e o DDL, beleza? Os principais tipos de consulta são projeção, ou seleção, ou filtro ou segmentação. As pessoas normalmente chamam de filtro, tá, pessoal? E a tabela de junção, que é o cruzamento de dados que eu tinha falado antes. Tipos de consulta, não é consulta médica. Quem não é da área pode achar estranho, tá? Mas é só você traduzir por pesquisa, tá, ok? O projeção não é de projetor também não. Quem é da área da programação, já viu lógica de programação, com Gustavo Guanabara, que eu sei, você vai traduzir essa projeção por print. Né? No Python, a gente chama de print. E o seleção, ok? Você vai traduzir para filtro ou segmentação, que é o nome do nosso canal, né? Beleza? E como fazer esse tal de projeção, então? Você vai escrever select asterisco from árvore. Select, né? É o comando print, né? Imprima. Não é exatamente isso, tá bom, gente? Eu estou trabalhando com a imaginação aqui. O asterisco, ele representa tudo. Ele está chamando todas as colunas. From, da onde? Da tabela árvore. Por que eu tenho que falar da onde, de qual tabela? Porque o banco de dados tem várias tabelas. Lembra que tinha tabela vendas, tabela cliente? Então, eu tenho que falar from o nome da tabela que eu quero. E aqui está falando que é para trazer todas as colunas. Beleza, pessoal? E como fazer o filtro, né? O where. Eu vou passar o mesmo comando que a gente tinha passado antes. Select asterisco from árvore, ou seja, me traga todas as colunas da tabela árvore. Porém, o where, o comando de filtro, where qualidade, ou seja, passamos uma coluna aqui, tem uma coluna chamada qualidade. Precisa ser maduro, ok? Então, dentro da coluna qualidade, nós temos valores, que pode ser maduro ou verde. Mas a gente está filtrando para maduro. AND é um operador lógico, tá bom? E o tipo, outra coluna, igual a laranja, beleza? Então aqui a gente passou dois filtros para o SQL e ele fez isso para a gente maravilhosamente bem. Ele trouxe aqui para a gente só laranjas maduras, beleza? E como fazer junção? Esse como fazer junção, aí a gente vai precisar ir para o SQL de verdade. Bom, aí aqui eu tô com o meu MySQL Workbench aberto, tá bom? MySQL ele é um SGBD, ok? Nessa aula não vamos falar sobre SGBDs, vamos fazer uma aula prática, tá? Então você tá, digamos que você esteja no prompt de
SGBD e você vai fazer suas consultas, suas criações e etc, etc, etc. O que você vai fazer? Você pode começar escrevendo show databases. Show databases, mostre banco de dados, tá bom? E aqui ele trouxe todos os bancos de dados que eu tenho aqui comigo no meu MySQL, tá bom? E eu vi aqui que tem esse banco de dados aqui. PBI é esse que a gente vai usar como exemplo. Como que eu vou usar esse banco de dados? Como eu vou fazer as consultas que a gente aprendeu e etc. A gente vai escrever use PBI, simples assim. Sempre ponto de vírgula no final, tá, gente? Beleza, e aqui a gente mostra, ó, deu certo. Verdinho aqui, ó, deu certo. Estamos dentro do banco de dados PBI. E a gente vai escrever depois show tables, depois que entra no banco de dados, para a gente ver o que a gente tem aqui dentro. E aqui nós temos, ó, cliente, tabela clientes, pedidos, produtos e vendas, né? Mais ou menos do exemplo que eu já tinha dado para vocês antes, beleza? Bom, agora a gente já fez essas consultas de projeção e filtro, e então agora a gente precisa saber como que faz um comando de junção, né? Vou abrir outro arquivo aqui. A gente percebe, né, que temos o ID venda, ID pedido, ID cliente, ID produto, mas e se a gente quiser saber o nome, né? Só o ID, eu quero saber o nome. Como que a gente faria isso? Aí a gente consegue fazer isso com o comando innerJoin, tá bom? Então, a gente vai passar agora as colunas que a gente quer. Eu quero que venha a coluna ID cliente, vírgula, a quantidade, vírgula, valor venda, vírgula. E eu quero que venha também agora o nome. Só que vocês percebem que o nome, ele não é da tabela vendas. A gente está filtrando, está chamando aqui o from vendas. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o inner join, né? Como eu havia falado antes. Então, a gente vai falar aqui from vendas, inner join, clientes. Ok? E a gente vai passar um apelido para ele, SV, SC. E a gente vai indicar aqui também o apelido. ID cliente é do V, beleza? E aí agora vem o comando principal. Você vai escrever on o ID cliente dessa tabela vendas é igual, equivalente ao ID cliente da tabela clientes. Ponto e vírgula sempre, seleciona tudo e roda. Agora digamos que a gente queira ordenar as maiores vendas do maior para o menor. A gente usa o comando order by. Ok? Order by, eu quero que seja ordenado pelo valor venda. Seleciona tudo e roda. Ele ordenou aqui do menor para o maior. Eu quero que seja decrescente. Então, se depois de passar o nome da coluna que você quer ordenar, você passa o decrescente. E aqui ele trouxe para mim de cima para baixo. Beleza? Gente, eu vi que esse vídeo ele tá ficando muito longo, então eu vou cortar ele em dois, tá bom? Mas se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com os seus amigos, tá bom?
Valeu!